presidente de sessão, pediria ao senhor secretário, vereador Valmarino Machado, que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, logo após a leitura da ata e o expediente do dia. Alô? Alô? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha o tempo da aflição, e chegue os anos que tu digas, esta idade não me agrada. Antes que escureça o sol e a luz, a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Joel Matos Novasco, secretário vereador Valmarino Machado. Aos 9 dias do mês de maio do ano de 2016, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão Manuel Fernando da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. Foi dado o início dos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presença, constatou que estavam todos presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Valmarino Machado procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 3607 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Expediente. Leitura dos pedidos de providência 085/2016, 086/2016, de autoria do vereador Luciano Flores. Leitura de pedido de informação 015/2016, 016/2016 e 018/2016, de autoria do vereador professor Luciano Flores. O senhor presidente, ao verificar o livro de oradores, constatou que não haviam oradores inscritos. No espaço das lideranças de bancada, fizeram uso da tribuna vereador Otávio Teixeira, Joel Matos Novasque. Ordem do dia. O vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que fosse lido somente as emendas e os pareceres jurídicos, declarados os votos das comissões dos projetos em pauta de votação. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém em votação, foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei complementar 001/2016. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei complementar 002/2016. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 021/2016. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Sem mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental que para constar lavrada a presente ata, eu, secretário, subscrevo, juntamente com o senhor presidente. Vereador Valmarino Machado, secretário, e vereador João Matos Novasco, presidente. Está em discussão a ata dos 9 dias do mês de maio do ano de 2016. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Alô. Pedido de providência 087/2016, de autoria do vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Executivo Municipal. Pedido de providência 088/2016, de autoria do vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Executivo Municipal. Projeto de lei 022/2016, da mesa diretora. Altera o padrão de vencimento nível dos servidores no quadro de cargos de provimento efetivo, previsto na Lei nº 2341, de 5 de dezembro de 2006 e da outras providências. Artigo 1º. Altera o padrão de vencimento nível dos servidores no quadro de cargos de provimento efetivo, previsto no artigo 9º da Lei 2341, de 5 de dezembro de 2006, que passa a ter a seguinte redação. Dominação. Assistente legislativo, quantidade de cargos 1, padrão nível 26.
Auxiliar Legislativo 2, padrão, vencimento 17. Vigilantes, quantidade de cargos 4, padrão, nível 12. Biblioteconomista, quantidade de cargos 1, padrão, vencimento número 37. Oficial Legislativo 2, padrão, nível 20. Servente Legislativo, quantidade de cargos 2, padrão, nível 12. Operário Legislativo, quantidade de cargos 1, padrão, vencimento nível 12. Tesoureiro 1, padrão nível 32. Técnico em contabilidade, quantidade de cargos 1, padrão nível vencimento 32. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, vereador Joel Matos Novasco, presidente da Câmara Municipal, o vereador Otávio Teixeira, vice-presidente, vereador Valmarino Machado, secretário. Exposição de motivos. O respectivo projeto de lei altera o padrão salarial e nível dos servidores efetivos do Poder Legislativo, como intuito de valorizar o trabalho prestado pelos servidores efetivos. Ressalta-se que a valorização salarial trará qualidade devida ao servidor, bem como minimizará o achatamento remuneratório sofrido pela classe. Pelo exposto, com o intuito de compatibilizar as remunerações dos cargos com as funções desempenhadas por seus titulares, apresentamos a apreciação do egrégio plenário. Capão da Canoa, 16 de maio de 2016, vereador Joel Matos Novasco, presidente da Câmara Municipal, vereador Otávio Carmino Teixeira, vice-presidente, vereador Valmarino Machado, secretário. Bom, então, feita a leitura do expediente do dia, vamos então aos líderes de bancada. Antes disso, eu gostaria de fazer uma colocação para os senhores vereadores presentes, que as bancadas que tenha mais de um vereador, que o partido indique o líder de bancada, seria interessante para que nós tenhamos nessa casa a liderança por escrito. Senhor presidente, a indicação é verbal ou tem que ser por escrito? Ela costuma vir por escrito pela presidência do partido. O espaço é dos vereadores líderes de bancada. Qual a palavra, vereador Flávio Lara? 5 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, hoje pela manhã levei esse documento junto à comissão e foi aprovado na comissão e que virou um pedido de informação, mas eu só vou ler para dar esclarecimento, de publicidade a todos. Valdomiro de Matos Novasco, prefeito municipal de Capão da Canoa. A Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social, em reunião da comissão nesta data, vem questionar sobre o cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação quanto à regulamentação da hora de atividade, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 11.738 de 2008 e valorização dos do profissional do magistério, conforme a Lei do Plano Municipal de Educação aprovada nesta Casa Legislativa.
verifica-se importantes metas a serem cumpridas, porém se faz necessário que seja constituída uma comissão conforme o Plano Municipal de Educação para reestruturar e implementar o plano de carreira do magistério conforme previsto na estratégia 17.4. E a comissão de acompanhamento do Plano Municipal de Educação prevista na estratégia 19.1 desta lei. Assim, venho requerer informações sobre a criação das comissões citadas nas metas e estratégias do Plano Municipal de Educação para dar início imediato à reestruturação do plano de carreira do magistério, tendo como referência o piso nacional profissional definido em lei federal. Flávio Lara, vereador do PSB. E também, aí, como foi passado pela comissão e a comissão entendeu que deveria passar por todos os vereadores da Comissão de Educação. Na verdade, o que nós estamos colocando é que, como o plano de metas municipal dizia que em um ano seriam criadas as comissões de estudo do plano, e está fechando um ano, eu estou só alertando o prefeito para que, se já foram criadas as comissões, que nos informe quem são as comissões. E caso não tenha sido feitas as comissões, tem ainda um mês para fechar o ano, conforme previsto no Plano Municipal de Educação. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Ninguém fará uso da palavra. Eu pediria ao meu vice-presidente que assumisse a tribuna, que eu... Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz à tribuna, eu presenciei, estava no município de Maquiné, fim de semana, e a filha de uma sobrinha minha estava adoentada, e lá num posto de saúde fecha às 5 horas da tarde. O médico reside na Barra do Ouro, aonde ficava ali, distância da casa dessa sobrinha, 2 quilômetros, mora no centrinho. Eram as 9 horas da noite, se deslocamos até a residência desse médico contratado pelo governo federal, ao qual nos atendeu até o portão e se negou a fazer o atendimento da criança com 38,5 de febre. Mandando então que fosse deslocado até Maquiné, que ficava a mais 18 quilômetros. Peguei o carro então e se deslocamos até o município do Maquiné, na sede, aonde, chegando lá, se encontrava uma enfermeira e um outro funcionário, ao qual mandaram que descesse, mas não nem olharam. É só praticamente para chamar a ambulância. E da mesma forma, dali mandaram que se nos dirigíssemos a Capão. E foi o que fizemos. Viemos a Capão da Canoa, chegamos aqui já tarde, aonde no Hospital Santa Luzia foi atendida. Mas o que me deixou perplexo é que um médico deu mais importância para o momento de folga dele do que para a saúde de uma pessoa, de uma criança. Isso me deixou estarrecido, porque não se tratava de uma outra coisa, se tratava de saúde. E a gente sabe que o médico, quando recebe o seu diploma, também faz um juramento de preservar pela vida, e ao qual foi nos negado esse direito a essa criança. Graças a Deus, ontem retornou a Capão, foi atendido de novo no hospital e medicado então,
e já se encontra em melhores condições. E às vezes eu faço essa colocação porque por isso que a nossa saúde ela se encontra inchada, né? Porque todos os municípios à volta, chega esse horário, não tem mais atendimento. E aí tudo cai para Capão da Canoa, né? Tudo vem para Capão da Canoa. E aí às vezes aqui a gente brigando para ter um atendimento, porque os municípios teria por obrigação ter pelo menos um posto em todo o município que fosse 24 horas, como nós temos o nosso aqui. Então a gente vê como aquela comunidade está desprotegida. Ao cair do sol, né, fica todos à mercê de Deus. Então eu queria fazer essa colocação. E de uma outra forma também fazer uma outra colocação que eu sofri muito nesses anos de secretário, sobre a Patran, o órgão mais inútil que eu acho em Capão da Canoa e no estado. Precisando de segurança, eu daria um viva ao nosso governador se integrasse essa Patran, a Brigada Militar, e fazer o serviço que nós temos precisando de segurança. Porque foi na quarta-feira, estava na Arco-Íris, então, o secretário Hermes, ali na rua Júlio de Castilho, para poder fazer a limpeza da rua, e tinha umas casarinas avançando da rua, ao qual ele já tinha até a licença, porque a licença é dada pelo município, mas não estava com o operador da máquina lá no local. Pois a Patran, mesmo ele chegando com a licença, o notificou. E vocês sabem como é que acontece. Vai Ministério Público, agora vai para o fórum, direto. Como várias vezes tive que responder. Por limpeza de areia em cima de rua, por não ter conseguido retirar aquela duna, e eu gostaria que eles fossem lá cavocar em volta daquela duna para ver quanta pedra tem lá, naquela que eles dizem que é duna, aonde é o Largo do Baronda. Então é uma falta de consideração, aonde, enquanto o parque de máquina era um lixo, não se tinha notificação. E quando começamos a limpeza, então, um dia entraram no parque e fotografaram um vidro de uma luminária que tinha sido tirado aqui do Largo do Baronda, um colchão e um resíduo de emulsão asfáltica, ao qual também gerou um processo para o nosso funcionário que assinou a ocorrência. Mas deveria de ser nossa parceira, porque nós nunca negamos. Inclusive o município cedeu uma área e bem valorizada atrás do Ilhas Resorts. E nós vemos a nossa cidade tomada de lixo, que também é crime ambiental. Porque no momento que essa autoridade pega 3, 4 que estão sujando a nossa cidade, com certeza nós teríamos muito menos lixo na rua. Porque nós temos uma fiscalização, mas não tem o poder de polícia. Então era dessa forma que nós esperávamos essa parceria. E não obstruindo, né, o trabalho do serviço público. Porque o gestor também, quando é eleito, ele também ganha o aval da comunidade para fazer aquilo que for necessário para melhorar o direito de ir e vir. E eu venho há muito tempo relevando em falar sobre esse assunto, mas não poderia me furtar hoje de dizer que estou indignado, porque só eu respondi mais de 5 vezes denúncias e denúncias de limpeza de valo, aonde fomos executar na Jardim Beira-Mar e também fomos atuado, o município autuado pela Patran, retirada de areia de cima das ruas,
Porque a primeira denúncia que vai é que a prefeitura está furtando areia. Isso é um absurdo. E quando a gente retira aquele material, quando nós retirávamos, era para usar em obras públicas. Como foi usado aqui nos postos de saúde, aqui do lado do Zilpa Mative, lá no Parque Antártica, no colégio, como foi usado lá no colégio da Jardim Beira-Mar, a escola Professor Moacir. Todo esse material é reaproveitado dentro do município. Então, é muito fácil achar o endereço da prefeitura, o endereço do secretário, para autuar ele. Mas é difícil pegar um carroceiro, um caminhão jogando lixo na cidade, isso é muito difícil. E é essa parceria que gostaríamos de ter dos órgãos públicos. Mas parece que é uma perseguição. Tivemos muitas denúncias desse período, inclusive o vereador Pedro Dornelles adora fazer uma denúncia para o Ministério Público, e ao qual também da Areia Beira-Mar ali, estamos respondendo graças a uma intervenção. Me permita... Pode falar, vereador. Quais são as denúncias que eu fiz, vereador? Inclusive a da Beira-Mar, vereador. Da Beira-Mar? Então eu vou pegar o processo, que eu tenho ele, e vou lhe trazer para ver qual é o tipo de denúncia que eu fiz. Não vamos ser irresponsáveis de vir aqui, porque eu nunca lhe fiz isso, vereador. Não seja responsável de vir aqui dizer coisas que eu não fiz. O que eu fiz, tu tem que ler no processo. Fui chamado no Ministério Público, inclusive, existe um no Ministério Público Federal, ao qual há um desrespeito, porque existe também uma lei ambiental dentro do município, um código ambiental, onde é o município que faz esse gerenciamento e licenciamento. E gostaríamos de poder trabalhar no nosso município, porque não estamos aqui para degradar e nem cometer crimes ambientais dentro do nosso município. É um absurdo quando tem que se tirar uma licença para limpar, fazer uma drenagem, limpar. Se fosse pela legislação ou pela fiscalização, com certeza o Araçá ainda estaria embaixo d'água até hoje. A Arco-Íris também estaria embaixo d'água até hoje. O Jardim Beira-Mar estaria embaixo d'água até hoje. Mas lá em 2007, nós tivemos competência também para fazer esse licenciamento, que lá ainda naquela época era com a FEPAM, para poder fazer essa drenagem e tirar a água desses locais. O município tem que trabalhar pelo melhor do cidadão, e é isso que procura se fazer. Então, gostaríamos muito que a Patran fosse parceiro do município e não visse o município como um depredador. E é isso que nós precisamos. É isso que me traz aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Por gentileza, antes do senhor iniciar os trabalhos, eu gostaria que o senhor pudesse apreciação a assinatura da minha presença. Está em discussão a proposição do vereador Dilceu. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado. Pois não, vereador? Bom, então vamos à ordem do dia. Senhor presidente, projeto de lei complementar 005/2016 já foi lido no dia 18/4/2016. Foi publicado, teve audiência pública dia 11/5. Eu faço a proposição que seja lido somente a emenda. Os pareceres são todos favoráveis também. 005. Está em discussão a proposição do vereador Valmarino Machado. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado e assim será feito. Projeto de lei complementar 005/2016. Altera a redação do inciso 2º do parágrafo único do artigo 44 da lei 419/90.
Está em discussão o projeto de lei 005/2016. Posso trazer a tribuna até aqui? Pode, vereador. Só saber se o impacto orçamentário está no processo. Só isso. Vereador, eu não vejo, foi citado o impacto orçamentário Foi. E ele não está no processo. São 2 cargos de FG que o senhor sabe, Eu foi sei. discutido e acho que é quase que insignificante as mudanças. Eu só pediria a compreensão dos seus vereadores. Não, só para constar, porque como não veio por e-mail aqui, eu resolvi questionar. Perfeito, vereador. Perfeito. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Bem, senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, prometendo voltar aqui na próxima segunda com a presença de Deus.